Boa noite, amados e amadas, graça e paz do nosso amado Jesus Cristo, que Ele possa estar entrando na tua casa, que Ele possa estar entrando no teu coração, que Ele possa estar trazendo esperança, renovo, alegria e paz, para que a tua vida fique cada dia mais e mais edificada na palavra dEle. Eu gostaria de compartilhar um texto que está ali em Isaías, capítulo 30, versículo 20 e 21, que nos diz assim: embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais, vocês os verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e nós cremos no poder que ela tem para ministrar o nosso coração. Pedimos, Deus, que o Senhor traga discernimento, sabedoria e graça para que nós venhamos a entender esse tempo, que nós possamos discernir esse tempo e que nós possamos aplicar a tua vontade às nossas vidas. Nós adoramos e engrandecemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor continuará fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu amado, minha amada, como você ouve a Deus quando você tem que tomar decisões? Você procura Ele para tomar decisões? Como você toma decisões na sua vida? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: mas pastora, como eu posso ouvir Deus? Tem pessoas que ouvem Ele audivelmente, Ele vem e fala. Tem outros que escutam Ele através de um louvor, Ele ministra ao nosso coração. Tem outros que ouvem Ele através da palavra. Tem outros que ouvem Ele através de uma confirmação de um irmão. Então, nós temos várias maneiras de ouvir a Deus, várias maneiras de poder estar atento àquilo que Ele está nos orientando, nos direcionando. Por quê? Porque nós vamos ter tempos de angústia, nós vamos ter tempo de aflições, nós vamos ter tempo de decisões. Mas nesse tempo de decisão, como nós temos agido? Como nós temos reagido a isso? Então, quando eu olho para esse texto de Isaías e vejo essas formas de ouvir a Deus, de pensar como Deus pode falar conosco, a primeira coisa que eu quero pensar juntamente com você, queria que você abrisse ali no Salmo de número 46, versículo 10, que nos diz assim: Salmo 46, versículo 10: aquietai-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Você já ouviu falar? A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei essa palavra meio estranha. Solitude. Solitude quer dizer aquietar-se. Nós temos, às vezes, o costume de falar assim: eu quero ficar sozinho para ficar quietinho. Mas muitas vezes nós estamos sozinhos, mas tem um barulho interno dentro de nós. Tem um barulho das decisões que nós temos que tomar. Tem um barulho daquilo que nós precisamos fazer e que nós não estamos dando conta. Tem um barulho aqui dentro do nosso eu, das coisas que nós desejamos, que nós sonhamos, que nós queremos. E muitas vezes Deus deseja falar conosco, mas a gente não se aquieta para ouvir Ele. A gente não consegue se aquietar para colocar o nosso coração diante dele, para que ele possa falar conosco. Então o salmista aqui, ele está falando assim: aquiete-se e saibam que eu sou Deus. Deus está falando aqui para o salmista. E muitas vezes o nosso coração, no momento que a gente não está ouvindo, que a gente está desesperado, é um momento onde mais o Senhor quer falar comigo, com você.
Mas nós precisamos aprender a nos aquietar nossa mente, aquietar o nosso coração. Às vezes vai estar um barulho à nossa volta, mas aqui dentro vai estar um silêncio, aqui dentro vai estar uma calmaria. E nós precisamos disso, para que nós possamos entender a voz do Senhor, para que nós possamos discernir aquilo que Ele está nos orientando, como Ele está nos direcionando, aquilo que Ele deseja para mim e para a tua vida. Por quê? Porque a palavra dEle diz que a vontade dEle para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Ainda aqui em Isaías mesmo diz que os pensamentos que Ele tem sobre mim e sobre você é muito maior. Jeremias diz que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal. Então, se nós não pararmos e nos aquietarmos para aprender a ouvir a voz dEle, eu e você vamos perder muitas coisas. Eu e você vamos perder muitas direções que Ele está nos dando. Então, eu convido você nessa noite a colocar o teu coração diante dEle, a colocar a tua vida diante dEle e falar assim: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a me aquietar no Senhor, me ensina a colocar a minha vida que está difícil para poder ouvir o Senhor falar, para ouvir e entender aquilo que o Senhor está direcionando. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos assim por não ter uma direção, não ter alguém que nos oriente, não ter ninguém que nos direcione. Mas o Espírito Santo, Ele quer mover na minha e na tua vida. O Espírito Santo quer falar na minha e na tua vida. Ele quer nos orientar e nos conduzir. E muitas vezes, nesse ficar em silêncio, Ele vai dar para nós, é um segundo ponto que eu quero que Ele mostrar para vocês, que a primeira coisa, nós precisamos ter quietude. Estar em solitude, estar em silêncio interno. E a segunda coisa é quando nós buscamos na palavra dEle. E muitas vezes a gente fica ali: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Mas a gente abre a Bíblia, mas a gente não quer aquilo que Deus quer falar. A gente quer aquilo que a gente quer escutar. E muitas vezes Deus vai mostrar para mim e para você que vai ter coisas difíceis para nós passarmos. Como Isaías está dizendo assim, embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais, vocês o verão com os próprios olhos. Então o Senhor vai permitir, mas Ele está permitindo essa luta, essa adversidade, esse tempo difícil, para quê? Para eu e você aprender a ouvir dEle, para que eu e você venhamos nos aperfeiçoar nele, a crescer com Ele. Ele não está desorientado, Ele não perdeu o controle das coisas, contanto que a continuidade do versículo diz assim, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então, eu e você temos que pegar a palavra do Senhor, ter a quietude de ouvir a voz dele, mas aí a voz dele está através da palavra. Talvez ele possa usar pessoas também para falar conosco, mas ele vai usar primeiramente, como princípio, a palavra dele. Aí nós vamos lá, nós vamos abrir a palavra e vamos ter um direcionamento. E nesse direcionamento, nós temos que falar para ele assim: Senhor, traz revelação, revela para mim aquilo que o Senhor quer. Eu não quero somente ler a tua palavra, mas eu quero entender a tua palavra. Então nós temos que buscar um norte, nós temos que buscar aquilo que o Senhor quer falar para nós. Jesus buscava do Pai. Jesus buscava no Pai. Então, quando nós olhamos para Jesus, que é o nosso modelo eterno, nós olhamos ele buscando no Pai a direção que ele devia ter. Você quer confirmar isso comigo? Abre lá em João,
capítulo 5, versículo 19 e 20. João 5, 19 e 20. Quer ver o que Jesus está nos falando? Então lhe disse Jesus: em verdade lhes digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que fizer, o Filho também faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Então Jesus está falando aqui, o Pai, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Nós vamos ouvir uma voz atrás de nós dizendo: ei, não é esse o caminho, não anda por aí. Mas muitas vezes nós queremos satisfazer a nossa vontade, nós queremos satisfazer a nossa carne, e nós não queremos dar ouvidos àquilo que o Senhor está dizendo, aquilo que o Senhor está ministrando na nossa vida, mas nós queremos fazer do nosso jeito, e aí não vai dar certo. Por que nós olhamos para Jesus e vemos Ele passando por lutas, por adversidades, por tribulação, por calúnia, por defamação, e mesmo assim Ele olha e fala assim: eu ainda assim quero fazer a vontade do meu Pai, ainda assim eu vim para cumprir a vontade dEle. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos estar atentos a ouvir o que o Senhor está falando e aplicar isso na nossa vida. Não somente ser ouvintes, mas ser praticantes daquilo que nós temos aprendido. Outra coisa que nós precisamos ter é ficar atento e pedir para o Senhor discernimento. Sabe por quê? Nós estamos numa era onde tem muito, eis que te digo, onde tem muitas pessoas achando que estão ajudando e estão atrapalhando. Toda vez que o Senhor for falar algo comigo e com você, e Ele vai usar outra pessoa para dar uma direção para mim e para você, primeiro Ele vai falar comigo e com você. O Senhor não vai falar nada para outra pessoa sem antes ter falado comigo e com você. Por isso eu e você temos que estar atentos. Por quê? Porque Ele usa as pessoas, Ele usa os dons espirituais, Ele usa a revelação espiritual para nos ajudar. Então nós temos que estar atentos, nós temos que ter conhecimento da palavra dEle. Porque na hora que Ele for dar uma direção, a pessoa vai, se chegar em nós e falar algo, você vai falar assim: Deus já falou isso no meu coração. Se Deus não falou, meu amado, fala para esse irmão: olha, o profeta está sujeito ao profeta. Eu vou orar. Se Deus ministrar no meu coração que isso que você está falando é verdade, eu recebo em nome de Jesus. Mas se Deus não falar isso para mim, não confirmar, eu rejeito isso em nome de Jesus. Nós temos que estar atentos. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que buscar nele entendimento e compreensão. Por quê? Porque eu e você temos que buscar a direção para as nossas decisões nele. Nós temos que buscar a orientação de toda decisão que eu e você formos ter nele. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Por mais que seja difícil, por mais que tenha lutas, tenha as adversidades, tenha tribulação, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele tem os melhores planos, os melhores projetos, o melhor pensamento para mim e para você. E quando eu e você não estamos focados nisso, nós não prevalecemos, nós caímos, nós desanimamos. Por quê? Porque é isso que o inimigo da nossa alma quer. Ele quer nos destruir. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, quando você vê que você está desanimado, que você está ali cabisbaixo, presta atenção à voz que você tem ouvido.
O Senhor enviou o Espírito Santo para nos direcionar, mas Ele colocou também pessoas para nos acompanhar. Nós trabalhamos com discipulado. Nós não queremos mandar na vida de ninguém, mas nós temos pontos cegos na nossa vida. Pontos onde eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. E às vezes, nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nós não estamos enxergando nossos pontos cegos. O discipulado é para isso. O discipulado é para você chegar para a pessoa e abrir teu coração. Lógico, uma pessoa mais madura, uma pessoa que tenha discernimento, sabedoria, para que oriente você segundo a palavra, para que direcione você segundo a palavra. Isso, nós não podemos andar sozinhos. Nós temos também que analisar as decisões que nós estamos tomando. Eu sempre, quando alguém vai me pedir uma ajuda, uma direção, eu nunca falo para a pessoa, você deve fazer isso ou você deve fazer isso. Não. Sabe por quê? Nós temos que fazer análise daquilo que nós temos ouvido, das decisões que nós temos que tomar, nós temos que analisar, sabe? Coloca lá, faz uma planilhazinha, aqui vai ser bom, aqui vai ser ruim, e analisa os pontos que vai ser bom e os pontos que vai ser ruim. Faça isso e você vai ver que as tuas decisões direcionadas por Deus, você vai olhar para aquilo com mais discernimento, com mais sabedoria, com mais graça. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer tomar decisões muito rápidas que não tem nada a ver. Decisões que vai levar eu e você a termos prejuízos, vai levar eu e você a ficarmos cabisbaixo, desanimado. E não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Por mais que eu e você venhamos passar por dores, por lutas, por sofrimento, quando nós olhamos para a vida dos discípulos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Paulo, esses homens passaram por muitas adversidades, esses homens passaram por muitas lutas, mas como nós vemos esses homens? Nós vemos eles adorando ao Senhor, nós vemos eles glorificando o nome do Senhor. Paulo, em um dado momento, ele fala assim, que quando ele e Silas estão presos, eles apanharam, eles levaram 39 açoites, eles estavam lá, todo machucado, preso, humilhado, e diz que naquele momento eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, está lá em Atos 16. E eles adoravam ao Senhor no meio da adversidade, porque não é a adversidade que determina quem nós somos, mas as nossas decisões no meio das adversidades determinam onde eu e você vamos chegar. Sabe por quê? Porque naquele momento onde Paulo e Silas estão ali adorando ao Senhor no meio da adversidade, onde eles ponderaram o que era bom e o que não era bom, onde eles fizeram uma análise, mesmo no meio dos açoites, mesmo no meio de ter apanhado, mesmo no meio de estar preso, eles falaram assim, o melhor é a gente adorar. Vamos cantar louvor? E quando eles começam a adorar, a orar, a cantar louvores, as cadeias se rompem, os grilhões se rompem, e eles ali são testemunha do Senhor, e muitos se convertem ao Senhor Jesus naquele momento. Nós temos que analisar, as pessoas estão observando como eu e você temos ouvido ao Senhor, como eu e você temos reagido diante da voz do Senhor na nossa vida. E eu convido você para fazer essa análise. Pergunta para o Senhor, Senhor, isso aqui será que vai ser bom para mim? Se não for bom, meu amado e minha amada, deixa para lá. Mas se for bom, vai para cima. Vai para cima. Independente da luta, da adversidade, da tribulação que você for enfrentar, o Senhor é comigo e com você. Ele vai direcionar, faz assim, não faz assim. Este é o caminho, anda por ele. Eu e você temos que ter essa dependência do Senhor. Outra coisa que nós podemos ouvir o coração das pessoas que estão envolvidas. Por exemplo, assim, se há alguma coisa que tem mais pessoas, se é uma questão de família, se é uma questão de
que tenha outras pessoas envolvidas, nós temos que ouvir o coração dela também. Nós não podemos sair julgando, essa pessoa não tem jeito, isso daí não dá certo. Não, nós temos que olhar para a pessoa com amor. Jesus, ele olhava para as pessoas e ele via o coração. Ele tentava ouvir aquilo que estava dentro da pessoa. Às vezes as pessoas estavam julgando, às vezes as pessoas estavam condenando a atitude que aquela pessoa estava tendo. Mas Jesus, ele parava, olhava nos olhos e falava assim: eu estou ouvindo você, eu quero entender qual é o teu propósito, eu quero te ajudar. Então, quando nós ouvimos a Deus, nós também prestamos atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e nós nos importamos com elas. Nós, para ouvir o Senhor, nós temos que ouvir pessoas. Nós temos que também ajudar pessoas a ouvir ao Senhor. Nessa noite, o Senhor quer ensinar nós. O Senhor quer nos direcionar. E nós vemos também mais um ponto. Eu falei primeiro da solitude, de você ficar em silêncio. Falei do buscar dentro da palavra. Falei de você fazer uma análise. Falei da intervenção que às vezes alguns têm com seus dons, com seus talentos, com as revelações espirituais. Falei de você ouvir o coração das pessoas. E agora, por último, eu quero que você pense comigo. Se Deus colocou pessoas e lideranças para nós, é muito importante a gente pedir conselho. Você não vai a pessoa não está mandando na sua vida. Nós temos algumas distorções de discipulado que, infelizmente, o discipulador, ele quer mandar, ele quer dominar, ele faz do discípulo um escravo. E discipulado não é isso. Nós temos que ser líderes que dão liberdade de escolha. Mas nós temos que ter a direção do Senhor para procurar líderes, pastores, para que venha ter uma direção de Deus sobre a nossa vida. Se nós estamos, por exemplo, assim, nessa igreja, na igreja metodista, nós temos que procurar a direção do nosso pastor, da nossa pastora. Nós temos que procurar o nosso líder para nos ajudar, para nos orientar. Existem coisas que os líderes de célula vão te ajudar, mas tem questões que são pastorais. Eles não vão poder te ajudar. Aí você vai ter que ir para a pastora. E isso nós vemos Pedro falando. Nós vemos Pedro falando muito sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5. Do 1 ao 6, que diz assim, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho, e que o Supremo Pastor se manifestará a vocês e receberão a coroa da glória que nunca perde seu brilho. Peço igualmente a vocês, jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato um com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, não por ganância, não para oprimir, não para escravizar, mas para ajudar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E quando nós somos ajudados, nós conseguimos ajudar outros. Por isso,
sempre quando você for estudar numa Bíblia de estudo do discipulado, igual essa que a gente tem e desenvolve estudo nela, você vai ver eles sempre falando, tanto o David como o Josadac, o pastor David ou o pastor Josadac, eles falando, sozinho não. Sozinho é muito fácil da gente se perder, sozinho é muito fácil da gente cair, sozinho é muito fácil da gente se machucar. Talvez sozinho a gente pode ir mais rápido, mas com o outro a gente faz um trabalho mais eficaz. Então, meu amado e minha amada, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Primeiramente, ouça Ele, tenha intimidade com Ele. Busque a presença dEle. Busque estar com Ele. Hoje eu amanheci lá em casa com aquela música na minha cabeça. Eu acordei cantando ela. Eu nunca tinha acordado cantando, mas hoje eu acordei cantando. Eu achei até interessante. Aquela tua presença é real. E eu ouvi muitas vezes ela hoje em casa. A presença do Senhor é real na minha e na tua vida. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz dEle. Ele quer ministrar o meu e o teu coração. Ele quer direcionar a nossa vida. Mas Ele quer que os barulhos internos sejam aquietados. Ele quer ser Deus na minha e na tua vida. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele não quer somente salvar eu e você. Ele não quer somente isso. Ele quer ser Senhor para que Ele possa nos direcionar, nos orientar e nos levar a viver na plenitude do Senhor. Então, meu amado e minha amada, coloca o teu coração diante dEle. Coloca o teu coração, aquieta teu coração nessa noite. Qualquer decisão que você for tomar, busque a presença dEle. Busca, porque a presença dEle é real. A presença dEle é real. E Ele quer nos direcionar. Seja para ouvir Ele, seja para buscar na palavra dEle, seja para discernir os dons e as revelações que vão estar chegando até a mim e a você, seja para fazer uma análise daquilo que vai ser bom, daquilo que vai ser ruim, seja para ouvir o coração das pessoas que estão envolvidos nas nossas decisões, seja para pedir um conselho. Ouça a voz dEle. Não deixa seu coração se endurecer nesse tempo, mas ouça a voz dEle e deixa Ele ministrar a tua vida, para que você possa viver cada dia na plenitude do amor de Jesus. Amém? Eu convido você para abaixar sua cabeça nessa noite. Eu não sei quais as dificuldades, não sei quais são as tribulações que você que está me ouvindo está passando. Mas eu sei que o Senhor quer falar com você. O Senhor quer ministrar teu coração. E se você deseja isso, e você fala assim, mas eu ainda não estou entendendo como é isso, eu peço para você, nesse momento, com fé, coloca a mão no teu coração e a outra mão na sua cabeça. E nós vamos orar junto. E eu creio que Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre, onde você vai conseguir ouvir a voz dEle e discernir a voz dEle em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, clamando, Senhor, junto com teus filhos, com as tuas filhas. Pai, tu sabes todas as angústias, todos os sofrimentos, todas as aflições que cada filho e cada filha tua tem passado. E a tua palavra diz, Deus, que quando nós colocamos o nosso coração para ouvir a tua voz, o Senhor nos direciona. Mesmo quando nós não estamos ouvindo, quando mesmo nós estamos caminhando em direções erradas, o teu Espírito Santo vem e nos diz: este é o caminho, andai por ele. Pai, em nome de Jesus,
esses meus irmãos, essas minhas irmãs que estão com a mão na cabeça e no coração. Pai, eu peço que o Senhor traga a revelação dos céus nessa noite. Pai, abre entendimento nessa noite. Pai, quebra grilhões, quebra cadeias, quebra, Senhor, aquilo que possa impedir eles de ouvir a Tua voz, de se aquietar na Tua presença e receber, Deus, do Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor já conquistou tudo naquela cruz para nós. Toda sorte de bênção já foi deliberada sobre as nossas vidas, mas nós carecemos de uma revelação, nós carecemos de um entendimento, nós carecemos, Deus, dos nossos olhos serem abertos, e eu peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor faça isso nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, ajuda meus irmãos e as minhas irmãs a receber do Senhor. Eu profetizo sobre eles entendimento, compreensão e a aplicação daquilo que o Senhor está falando a cada um. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos e as minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado e minha amada. Eu tenho um recado para você. Domingo, nós só teremos online agora o devocional na terça-noite, que não é presencial. Nós teremos o GP na quinta-feira, ele continua sendo online e presencial. Ele não precisa que você faça a inscrição, você pode vir na igreja se você quiser. Nós teremos na escola dominical somente presencial, tá? A escola dominical nós não vamos mais ter ela online, somente presencial. E nós teremos o nosso culto à noite online e presencial no domingo. Então, se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Se você não está conseguindo, peça ajuda ao Ministério de Comunicação, eles te auxiliam e faça a sua inscrição. Nós já temos mais de 50% das vagas já preenchidas para esse domingo, tá? E domingo de manhã, então você que está nos acompanhando, não teremos a nossa escola dominical online, somente será presencial. Você seja bem-vindo para esse tempo de estarmos juntos presencialmente na nossa escola dominical. Deus abençoe meu amado e minha amada, e até terça-feira, em nome de Jesus.